Seja muito bem-vindo então à nossa quarta aula, o nosso quarto episódio aqui da série de vídeos Desmistificando o Backup em Nuvem. Eu sou o Vinícius Chaves. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre vulnerabilidade, ameaça e risco. E nesse episódio eu vou falar contigo sobre como funciona uma solução de backup em nuvem. É um episódio com o modelo da aula anterior, do episódio anterior, onde eu vou mostrar para você, aqui no meu computador mesmo, alguns conceitos sobre backup em nuvem e o porquê que essa solução é diferente, então, a gente sempre bate nessa tecla, né? Por que backup em nuvem é diferente de uma solução de armazenamento em nuvem ou de algumas outras soluções onde você consegue deixar dados na nuvem. Então, bora para a aula agora. Então, novamente, eu trago aqui esse mapa mental, lembrando a você que se você quiser ter acesso a esse mapa mental, deixa nos comentários desse vídeo, seja no próprio YouTube ou mesmo na página aqui do curso Desmistificando Backup em Nuvem, e aí eu envio para você, para o teu e-mail, esse mapa mental completo, tá bom? Então, como funciona uma solução de backup em nuvem? Basicamente, a gente começa entendendo ela por três, então, vamos dividi-la em três partes, onde a gente tem o software de backup, os relatórios por e-mail e o data center. Vamos dividir então essas três partes. Lembrando que essa é a forma como nós na Platon aqui optamos por apresentar, por mostrar como funciona uma solução de backup em nuvem. Pode ser que você encontre formas diferentes dessa solução ser apresentada, tudo bem? Então vamos começar entendendo um pouquinho melhor como funciona um software de backup em nuvem. Basicamente, em um software de backup em nuvem, você terá aqui acesso a essas quatro principais funções, tá? Então a gente tem as rotinas, a possibilidade de você iniciar um backup de forma manual, a opção de restaurar, né, que é uma das mais importantes, inclusive, que é o momento em que você mais precisar dos seus arquivos, você vai poder restaurar esses arquivos então, e você vai ter acesso também aos logs de backup, tá? Eu vou começar então falando um pouquinho para você sobre como que funciona uma rotina de backup e quais são as possibilidades, o que vai estar dentro de uma rotina de backup para você entender então, e novamente destaco, para que isso fique mais claro, né, a diferença entre backup em nuvem e outras soluções de armazenamento de arquivos em nuvem. Então, dentro de uma rotina, a gente vai ter aqui uma série de configurações, uma série de características, tá? Que vão fazer com que o seu backup possa ser chamado de backup. Vamos entender o porquê agora. Então, o primeiro ponto que eu vou tocar aqui dentro de rotina é agendamento, tá? Então, o que a gente consegue fazer dentro dos agendamentos? Dentro de uma rotina, você vai poder, então, em agendamentos, definir se um backup ele é diário, né, com múltiplos horários dentro de um mesmo dia. Você vai poder definir um backup como semanal, né, em diferentes dias e horários da semana. Então, por exemplo, eu quero que o backup realize apenas na segunda, na quarta e na sexta. Então você consegue fazer isso através dos agendamentos, tá? Além disso, você também vai conseguir definir backups mensais, ou seja, eu quero que apenas no dia 15 de cada mês eu tenha um backup no horário que eu determinar, por exemplo, ao meio-dia, às 18 horas, enfim, de acordo com a sua necessidade. E também você pode definir um backup customizado, ou seja, eu quero que a gente está agora aqui, estou gravando no mês de agosto, eu quero que no mês de setembro, no dia 7 de setembro, que eu sei que vai ser feriado, eu quero ter um backup extra, um backup dos meus arquivos de forma adicional. Eu posso fazer isso então, já deixar esse backup configurado para o dia que eu quiser. O bacana de uma solução de backup em nuvem é que esses, para uma mesma rotina, né, e é por isso que eu deixei, se você notar, em uma mesma rotina eu consigo criar vários agendamentos. Então, pensando em um exemplo prático, se você tem um diretório, algum arquivo, enfim, algum tipo de dado que você queira fazer backup, você pode configurar para esse mesmo arquivo, para esse mesmo diretório, todas essas formas de backup. Então, uma forma não exclui a outra. Você pode, então, incrementar o seu backup, digamos assim, configurar ele de uma forma que te atenda melhor e que te deixe com mais segurança na empresa, então, tá bom? Então, passando então de agendamentos, a gente vem para os tipos de backup. Né? Que tipos de backup que normalmente um software de backup vai realizar? Eu destaco aqui que esses são os tipos de backup que o software da Platon, né, atende. É claro que de acordo com o tipo de software que você encontrar no mercado, possam haver outros tipos de backup ou possa haver algum que eu não vou mencionar aqui. Mas só para a gente poder entender,
os principais, né, que a gente consegue fazer backup hoje são backup de VMs, ou seja, né, dos hipervisores, né, Hyper-V e VMware, que são os dois principais softwares de virtualização de máquina do mercado. Então você consegue fazer backup direto integrado, tá? Lembrando que todos esses recursos que eu estou apresentando aqui, eles são recursos de integração direta com a ferramenta. Não é você simplesmente apontar para o arquivo dentro do teu diretório e fazer o backup do arquivo. Não, são backups integrados, né, e otimizados de acordo com as plataformas que eu estou apresentando aqui. Então, a gente tem também backup de estado de sistema, do System State, né, mais conhecido também no Windows. Então, através do backup do System State, você consegue fazer backup de arquivos de inicialização do Windows para recuperar algum problema de boot ou alguma configuração incorreta nesse sentido. Backup do AD, né, do Active Directory, registro de sistema também. Então, se você porventura tiver algum problema com o registro e precisar restaurar esses dados, então o backup de estado de sistema ele consegue restaurar para você. E demais arquivos de configuração do sistema, né? Eu costumo falar que esse backup de estado do sistema, ele é como se fosse uma fotografia, né, do sistema, onde você consegue então restaurar o sistema exatamente da forma como ele estava dentro do backup que você possui. Backup de e-mails também, então backup do Exchange, né, do Microsoft Exchange e do Microsoft Outlook. Claro que outras plataformas de e-mail, como por exemplo Thunderbird, e e-mails, por exemplo, do Mac, né, da plataforma da Apple, então você consegue fazer backup também, só que aí de forma apontando para os arquivos dessas plataformas, de forma integrada, né, o software consegue integrar diretamente com essas duas que foram citadas, que é o Microsoft Exchange e o Microsoft Outlook. Backup integrado com sistemas de gerenciamento de banco de dados. E aí a gente traz aqui os principais, que é o Microsoft SQL Server, o MySQL e o Oracle. Lembrando que para outros tipos de bancos de dados você vai conseguir fazer backup diretamente do arquivo, como por exemplo o PostgreSQL, Firebird e outros bancos semelhantes, tá? E aí também, né, a gente tem backups de arquivos gerais do sistema, onde você consegue fazer backup de planilhas, de imagens, de documentos, de instaladores, de diretórios, de pastas como um todo, de projetos, vetores e etc. Tá? Então, esse é um dos modelos mais utilizados para arquivos em geral, e aí quando você tem algum tipo de sistema específico, o software vai integrar e fazer o backup diretamente das plataformas citadas anteriormente. Tá? Então, passando aqui, uma outra característica também que está atrelada ao software de backup e à rotina é a criptografia. Ou seja, todos os dados saem da rede, saem do computador já criptografados com uma chave, que é uma senha, configurada pelo próprio cliente, pelo próprio usuário. Ou seja, a empresa que detém dos backups, a empresa que fornece a solução de backup, como por exemplo a Platon, ela não tem acesso aos seus dados. Esses dados eles são armazenados de forma criptografada, ou seja, e essa chave, essa senha, somente o cliente, somente você vai ter acesso a ela. Inclusive, sem essa senha é impossível restaurar os dados, por isso da importância da chave criptográfica. Então, dentro do software, você vai configurar também um diretório para que as cópias locais temporárias sejam armazenadas, ou seja, como eu comentei, todo backup ele é criptografado antes de ser enviado ao data center, ou seja, esses dados eles são armazenados temporariamente no computador, são tratados, são criptografados para então serem enviados para o data center. Então, através do software, você vai poder configurar esse diretório para que seja um diretório onde tenha um espaço suficiente para que esses dados sejam enviados. Tá? Além disso, você também pode manter uma cópia permanente local desses dados, também criptografados com todos os padrões de segurança dos mesmos dados que vão para a nuvem, para que se porventura você tenha muitos dados e precisa de uma restauração mais rápida, você pode recorrer a esse diretório local também. Uma outra característica que é muito importante, é um grande diferencial de soluções de backup em nuvem, é a compactação. Então, com a compactação, todos os dados são compactados antes de serem enviados para o data center. E aí, arquivos que têm uma característica, que têm a possibilidade de serem compactados, eles serão otimizados e ocuparão menos espaço na nuvem, no data center. Ou seja, em muitos casos,
por exemplo, com clientes da Platon, a gente nota uma compactação que pode chegar até 90%, principalmente para arquivos de texto, arquivos de banco de dados. Obviamente, existem arquivos que já são compactados, como, por exemplo, imagens, arquivos em PDF e alguns outros formatos de arquivos um pouco mais pesados, que não têm uma taxa de compactação muito alta. Mas, de forma geral, há essa otimização e o cliente acaba contratando o espaço necessário na nuvem, podendo então otimizar bastante aí o seu custo, né, e o seu investimento em uma solução de backup em nuvem. Passamos então para retenção. Retenção é uma característica bem legal de backup em nuvem e é um dos pontos que mais se diferencia em relação a outras soluções de armazenamento em nuvem. Vamos dar uma olhadinha então em retenção. Dentro da retenção, então, você vai poder configurar a quantidade de dias ou por rotinas. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para você. Por exemplo, você tem um arquivo e diariamente esse arquivo é alterado pela sua equipe ou por você mesmo. Então, através da retenção, você vai poder definir, assim que esse arquivo for alterado ou excluído, a quantidade de dias que essas versões do arquivo serão mantidas para que sejam permanentemente excluídas, tá? Uma dúvida que é bem recorrente quando a gente fala em retenção aqui na Platon é achar que o seu backup ativo, ou seja, os arquivos que não foram deletados ou mesmo alterados, que esses arquivos serão deletados. Não é isso, tá, pessoal? Deixa eu explicar para você certinho. A retenção, então, reforçando, ela diz respeito apenas aos arquivos que são excluídos ou alterados. Se você tem um arquivo que ele está na sua área ativa, ou seja, não foi deletado em nenhum momento ou não foi alterado, esse arquivo ele vai sempre ser realizado o backup e não vai ser excluído. A retenção diz respeito apenas se você excluir esse arquivo, aí sim ele passa para a área de retenção. Então, vamos imaginar um seguinte exemplo. Se você tem um arquivo e você deletou ele hoje, e lá na retenção você definiu para 7 dias, você vai dentro de 7 dias conseguir restaurar esse arquivo mesmo ele sendo deletado. Após isso, ele vai ser excluído permanentemente do data center e aí você não vai conseguir mais restaurá-lo, tá? Então você consegue deixar a quantidade de dias que for interessante para você ou a quantidade de rotinas, tá? Então eu quero que esse arquivo seja mantido após excluído por 120 dias ou eu quero que esse arquivo seja mantido por 120 rotinas, ou seja, somente após a execução de 120 rotinas ele vai ser permanentemente excluído e aí você não vai conseguir mais restaurar ele excluído ou até mesmo versões incrementais, né, que foram alteradas. Você vai conseguir também, através da retenção, recuperar um arquivo com o mesmo formato, do mesmo jeito que ele estava, né, no dia em que você precisava, dentro dos dias que foram definidos, tá? Então, aí você tem também o envio, então todo esse tratamento, todas essas configurações são realizadas a nível de software e o envio também. Então, o software, como que ele vai funcionar para enviar? E é uma dúvida bem recorrente também do pessoal, né, dos nossos clientes. Como que funciona o envio, então, dos arquivos para a nuvem? O primeiro backup sempre vai ser realizado full, ou seja, sempre todos os arquivos que você configurar, os sistemas, os dados, eles serão enviados na sua totalidade para o data center, para a nuvem. Então tem dois fatores que influenciam para a velocidade desse primeiro backup. O primeiro deles é a quantidade de dados, o tamanho dos arquivos que você tem dentro da sua estrutura. E o segundo é a disponibilidade de internet, de link que você tem para upload aí na sua empresa. Então sempre o primeiro envio vai ser completo, ele vai pegar a totalidade dos arquivos e enviar para a nuvem. E aí nas próprias configurações do backup você vai definir se você quer um backup incremental ou diferencial. Ou seja, tem um vídeo que eu explico um pouquinho melhor aqui no nosso canal, né, sobre qual a diferença entre incremental e diferencial, mas basicamente sempre que você fizer o backup full, os próximos backups eles serão apenas a diferença, ele vai ser só os pedacinhos, digamos assim, né, os pedacinhos de arquivo que foram alterados em relação ao último backup. E os arquivos que não tiveram alteração em relação ao último backup, eles não serão enviados. Ou seja, então, a partir do full, todos os backups, todas as próximas rotinas serão enviados apenas os dados que foram alterados, e aí isso torna o backup mais rápido e você não vai precisar mais esperar, então, né, todo esse tempo para enviar todos os dados. Então, a dúvida que o pessoal sempre tem é a seguinte, né, se eu tenho, por exemplo, 1 tera de dados aqui na minha empresa
todos os dias vai enviar esse 1 tera. Não vai ser isso não. Primeira vez, obviamente, vai precisar fazer o upload, subir esses arquivos todos, e aí no subsequente serão apenas os últimos arquivos alterados, ok? Uma outra configuração muito legal também no software de backup é a possibilidade de você filtrar arquivos, tá? Então, com o filtro de arquivos, você vai poder fazer filtros através do nome do arquivo. Então, pode ser o nome do próprio arquivo, ou mesmo, eu coloquei aqui um exemplo, né, extensões de arquivo. Você consegue, através do nome, colocar tudo que for, por exemplo, com .avi, MOV, MP3, e tem outros formatos também. Eu coloquei esses dois que são formatos de vídeo, MP3 que é um formato de áudio. Você consegue filtrar para que não realize backup desse tipo de arquivo, ou também para que realize, como eu deixei aqui. Você pode tanto incluir ou excluir de acordo com o filtro que você colocar. Então, vamos imaginar que você tem um diretório com muitos arquivos e você precisa só realizar backup de arquivos que tenham a extensão do seu programa editor. Vamos imaginar que seja o Photoshop, por exemplo, que é o PSD, um exemplo somente, né? Você consegue então definir para que todos os PSDs de um determinado diretório sejam feitos backup somente os PSDs, excluindo todos os outros arquivos. Ou ao contrário também, você pode apontar para um diretório e não realizar backup de arquivos PSD porque não te interessa. Então você consegue fazer essas configurações de acordo com a sua necessidade também, tá? E aí também, no software de backup, você vai conseguir ter os scripts pré e pós-execução. Então, em alguns casos, se você precisa que antes de realizar backup seja executada alguma tarefa no teu sistema operacional, independente de qual seja, você consegue chamar esse script através do software para que antes de realizar o backup, esse script seja executado. Por exemplo, alguma limpeza de alguma pasta, alguma rotina específica do sistema operacional, e você consegue fazer o mesmo também no pós-execução. Então você consegue fazer essa configuração antes ou depois de todas as execuções de backup, tá? E aí também, dentro do software de backup, você vai poder fazer backup manual, a restauração dos dados e poder acompanhar os logs. Os logs, basicamente, são logs informacionais, onde vai ser informado sobre todos os arquivos que foram realizados backup, o status da rotina, informações de ocupação de espaço em data center e várias informações importantes para você poder acompanhar o seu backup. Você vai também receber avisos através dos logs. Então, se por exemplo, dentro de um backup, algum arquivo apresentou problema, não foi feito backup, ou qualquer situação adversa, você vai receber um log de aviso, você vai conseguir filtrar essa informação de forma mais fácil para poder tratar especificamente o que está acontecendo. Ou também em casos de erro, onde o backup não é realizado por falta de não ter acesso a algum arquivo, ou mesmo porque o computador ficou desligado, ou o backup foi interrompido por algum problema, você vai ter todos esses logs, então, através do software. E aí já faço um gancho, que esses mesmos logs, eles serão sempre enviados através do seu e-mail. Então, já saindo aqui da camada do software de backup que vai instalado no computador, lembrando, esse software de backup ele é compatível com Windows, com Linux, com Mac, então você consegue, né, os principais sistemas operacionais realizar backup dos arquivos. E aí, voltando para a questão dos e-mails, então você vai receber também relatórios completos, com um anexo, com todas as informações também por e-mail, tá? Bem, essa foi a primeira parte, então eu vou dividir em duas partes esse episódio para que fique mais fácil de você acompanhar. Então, nesse episódio eu falei sobre o software de backup e sobre os relatórios que vão ser enviados por e-mail. E na próxima parte, então, desse episódio, eu vou falar para você sobre como funciona a nível de data center, quais são as funções do data center e alguns requisitos de segurança do data center onde ficarão armazenados os dados. Então fica comigo e já vai para a próxima aula que está disponível para você.